Bom, agora vamos começar o nosso módulo sobre os imperialismos, vamos chamar assim. E na verdade a gente começa esse módulo falando de um grande antecedente do imperialismo, que é a Segunda Revolução Industrial. Então, na verdade, vai falar Segunda Revolução Industrial e imperialismos. Primeiro, vamos lá, vamos pensar o que é esse imperialismo. Você escuta falar disso tantas vezes, imperialismo. Depois você tem que pensar assim, o imperialismo foi um fenômeno? Não foi, não. Ele é um fenômeno. Como é que você percebe o imperialismo nos dias de hoje? Vou te dar uma dica. Pega o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo e bota na seleção da França. Tá? Olha lá quantos franceses característicos europeus você vai encontrar na seleção da França. Olhou? Muito bem, né? Já viu que poucos. Na verdade, tem muitos negros na seleção da França, não tem? Caramba, é mesmo. Como é que pode muitos negros na seleção da França? Incrível isso, Tite. É incrível, né? Isso é um resultado do imperialismo. Tá? A gente vai ver por que já. Mas nós temos outras manifestações imperialistas, por exemplo. Quando você sai da sua casa e vai comer um fast food, né? Você vai no shopping perto da sua casa e come no McDonald's da vida, no Bob's, você também está observando um tipo de imperialismo. Perfeito? Então, assim, isso são manifestações, na verdade, de presença estrangeira em outros países que foram geradas por uma série de questões que a gente vai analisar aqui. Tá? Mas o imperialismo é um fenômeno que começou no século XIX e não acabou mais. Tudo bem? Hoje a gente sente ele de forma mais branda em alguns lugares, um pouco mais violento em outros, mas ainda existe a questão do imperialismo. Essa relação, essa tentativa de alguns países mais poderosos economicamente, né, tirarem vantagem, proveito de outros países, de outras regiões. Então você perceber claramente essa presença de países em outros países, normalmente isso é uma relação imperialista. Bem claro que isso é um termo muito pejorativo. A gente aqui no Brasil tem dificuldade de se entender como um país imperialista. A gente fala muito dos Estados Unidos, os yankees imperialistas. Mas nós, brasileiros, o governo brasileiro também é imperialista quando se trata de América Latina. O Brasil também procura tirar vantagem do fato de ser a economia mais forte entre os países latino-americanos. Tá? Um exemplo claro disso é a questão da ALC do Mercosul. A gente defende arduamente o Mercosul porque para a gente é muito interessante. Somos um país imperialista dentro desse Mercosul. Tá? A gente se aproveita dessa vantagem, desse poder, dessa força. Tudo bem? Só para a gente definir o que é isso, a ideia de imperialismo. Claro que o termo imperialismo vem da organização dos grandes impérios coloniais ou do chamado neocolonialismo da segunda metade do século XIX. Tá? Mas vamos entender como é que aconteceu isso? Então, vamos lá. Eu comecei aqui com a segunda revolução industrial. Por que isso? Porque nas palavras de Lenin, o imperialismo seria a fase superior do capitalismo. Então, na verdade, o imperialismo seria uma consequência do grande desenvolvimento industrial que a Europa, que o mundo, de uma forma geral, viveu na segunda metade do século XIX. A gente tem aí um processo das revoluções liberais, das revoluções burguesas. A gente estudou aí a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, as revoluções de 20, 30, 48, a burguesia chegando ao poder em várias regiões da Europa. Aí a gente tem lá a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, pela liderança do Piemonte e da Prússia, respectivamente, os estados mais industrializados, tinham interesse nesse processo de industrialização. A gente viu a guerra de secessão dos Estados Unidos com a vitória do norte, da região industrializada, o modelo industrializado nos Estados Unidos. A gente tem o Japão, que sofre a chamada Revolução Meiji, ou Era das Luzes. Então também um processo de ocidentalização que inicia também um forte investimento numa política de industrialização. Então a gente tem aí uma Europa, os Estados Unidos, o Japão, isso já é uma característica interessante dessa segunda revolução industrial, que ela não é mais como na primeira revolução industrial, uma revolução inglesa. Agora essa segunda revolução industrial ela é europeia, ela é norte-americana, ela é japonesa. Tudo bem? Nós, a América fica atrasada nesse processo, mas de uma forma geral, o norte, o mundo, o hemisfério norte, participa mais ativamente, claro, desse processo. Tudo bem? Então, é uma continuidade daquela revolução industrial, uma nova fase, digamos que é a segunda fase dessa revolução industrial. E aí vamos chamar a atenção para alguns detalhes, quando a professor de geografia gosta muito de falar sobre isso aqui, qual o setor que se fez mais presente na segunda revolução industrial, e aí seria o setor automobilístico. Tá? O grande símbolo da segunda revolução industrial é o automóvel, sem dúvida nenhuma, os motores, os motores a combustão. Tá? Por isso, fala-se muito da questão energética, as fontes de energia, que seria o petróleo e a eletricidade, tá? Legal, isso é muito bacana.
Né? Fala-se muito também, quando a gente fala de Revolução Industrial, dos impactos no meio ambiente, isso aí não é professor Oda trabalhar, os professores de biologia trabalharem. A gente aqui vai se preocupar um pouco mais com a organização política e econômica desses países e a relação direta que isso tem com a expansão desses impérios industriais. Perfeito? Então, aqui, a partir daqui se torna mais importante para a nossa aula aqui de História.